virou praticamente uma cidade fantasma. Esta cidade tem apenas 6 casas. Raramente um morador é visto por aqui. E por debaixo do solo, Centralia estava completamente em chamas. Debaixo da cidade, há um grande depósito de carvão em chamas. Várias casas foram condenadas e demolidas. Várias tentativas de apagar o fogo, o governo desistiu. Outras cidades também podem estar em risco. É difícil dizer quando o fogo vai acabar. Eu sempre digo 200 anos ou mais. Bem-vindos a Centralia, que só existe na placa da rodovia. Uma cidade pacata se tornou uma cidade fantasma, que está ardendo em chamas há mais de 70 anos. Se tornou inspiração para um dos filmes e games mais macabros já feito. Mesmo em tempos atuais, a cidade ainda queima e continuará queimando por mais décadas adiante. Uma cidade construída em cima de um inferno de chamas. Centralia inspirou a história da cidade de Silent Hill no filme Terror em Silent Hill, que também inspirou um dos games mais macabros da história, com o mesmo título, Silent Hill. Ninguém sabe com certeza como começou o princípio do fim de Centralia, embora aparentemente tenha sido em maio de 1962, em um aterro de lixo situado nas periferias do povoado. Como fazia todos os anos, a prefeitura havia contratado os serviços de uma empresa de controle de incêndios para que limpasse o aterro. Em anos anteriores, quando o depósito de lixo se encontrava em outro local, não havia ocorrido problemas. Em 1962, no entanto, o aterro ocupava uma antiga mina, a céu aberto e abandonada. Como haviam feito outras vezes, os bombeiros amontoaram o lixo em um dos recantos do aterro e atearam fogo, deixando arder durante um momento. Depois, apagaram as cinzas com uma mangueira. Era o habitual, porém desta vez o fogo não se extinguiu completamente, seguindo queimando no subsolo e alcançando através de um buraco uma mina ao lado abandonada de carvão. Antes de entrar em funcionamento, o aterro havia sido inspecionado para assegurarem que todos os buracos antigos que havia no chão fossem selados com material não inflamável para evitar incêndio. No entanto, ao que parece, ninguém selou o buraco pelo qual o incêndio se estendeu até a mina. Além dos gases tóxicos, muitos outros perigos foram assustando os moradores de Centralia. O dono de um posto de gasolina fechou as portas em desespero após descobrir que a gasolina no tanque subterrâneo do posto estava com mais de 75 graus. No princípio, o fogo poderia ter sido extinguido facilmente, simplesmente escavando totalmente a zona afetada. Segundo parece, o engenheiro de Minas ofereceu-se para fazê-lo por apenas $175. Mais tarde, outro mineiro do povoado também se ofereceu, e por um preço ainda menor, apenas em troca de uma parte do carvão. No entanto, o incêndio havia se convertido em um assunto estatal, e uma tempestade de burocracia impedia tornar as decisões de uma forma rápida. À medida que passava o tempo, o fogo mais se estendia, e a possível solução ficava mais cara e se complicava. Em julho daquele ano, o Departamento do Meio Ambiente levou a cabo uma série de sondagens para comprovar o alcance e a temperatura do incêndio. Alguns, no entanto, pensam que essas perfurações não fizeram mais que piorar a combustão ao proporcionar ao fogo uma via de ar natural. Muitos são os que criticam a maneira um tanto desorganizada como foi levada a luta contra o fogo. Em muitos casos, as valas eram escavadas usando a própria fumaça, que se desprendia do chão como guia, quando o correto seria realizar antes algumas perfurações para determinar qual era o local mais adequado. Com frequência, acontecia que, quando acabavam de escavar uma vala, o fogo já havia passado ao outro lado. Algumas pessoas culpam o fracasso dessa estratégia a lentidão com que levavam os trabalhos. Empregavam um único turno, em vez de 3. E além disso, folgavam todos os dias de festas e feriados, um ritmo mais próprio de um trabalho rotineiro do que de uma emergência. Em 22 de maio de 1969, tiveram que evacuar as 3 primeiras famílias de Centralia. Naquele mesmo ano, começaram a experimentar uma técnica diferente, injetar água com cinzas volantes.
que significa cinza de combustível pulverizadas, areia úmida e argila sobre o incêndio para formar uma barreira que bloqueasse a passagem do oxigênio e sufocasse o fogo. Ao mesmo tempo, escavava uma pequena vala que poderia ter posto a situação sob controle. No entanto, parece que um problema relativo à atribuição de fundos entre o governo do estado e o condado atrasaram as duas tentativas. Enquanto isso, o fogo seguia se estendendo. Foi em 14 de fevereiro de 1981, um sábado, quando a terra se abriu sob os pés de Todd Domboski, uma criança de 12 anos. Era um buraco de mais de 1 metro de diâmetro e de 46 de profundidade. Naquele dia, algo estava acontecendo. Um grupo de pessoas importante estava excursionando pela cidade. Eles eram, na verdade, políticos do estado de Pensilvânia, que foram se reunir com funcionários da prefeitura de Centralia. Em uma cidade pequena, as notícias voam, e Florence Domboski enviou seu filho Todd em uma missão para determinar por que aqueles visitantes estavam lá. Ao longo do caminho, Todd notou colunas finas de fumaça saindo de uma área gramada perto de uma árvore. Isso despertou a sua curiosidade, e ele andou para verificar. De repente, a terra se abriu debaixo dele. Ele afundou até os joelhos, em um poço lamacento em meia fumaça. Quanto mais ele se esforçava para agarrar em algo e tentar sair, mais o chão se desmoronava. Os gases vazaram provenientes do fogo da mina, e ele começou a gritar por ajuda. O tempo todo, ele foi afundando gradativamente até a cabeça, ficando a vários metros abaixo da superfície. Enquanto afundava, Todd conseguiu agarrar uma raiz exposta da árvore que estava próximo. Ele continuou a gritar por ajuda enquanto se guiava lutando por sua vida. O primo dele, Eric Wonfen, apareceu em cena e foi capaz de puxar Todd para fora. Ele saiu coberto de lama quente, mas fora isso ele estava bem. Poderia muito facilmente ter morrido naquele dia. Análises posteriores mostravam que o buraco estava expulsando quantidades mortais de monóxido de carbono. Se ele tivesse permanecido lá por apenas alguns minutos a mais, a asfixia teria provavelmente ocorrido, e se houvesse caído até o fundo, morreria quase de maneira instantânea por causa da grande quantidade de gases acumulados na parte mais profunda. O afundamento do terreno e a formação de imensas rachaduras era outro dos perigos que o incêndio oferecia ao povoado. O incidente, que atraiu a atenção dos meios a nível nacional, acabou por dividir Centralia em duas. De um lado, os partidários da evacuação das pessoas, e de outro, os que não queriam ir embora. Em 1983, um estudo independente afirmava que o incêndio era muito maior do que se pensava e já havia chegado ao subsolo do povoado. Foi recomendada a escavação de uma vala que cruzasse a cidade de norte a sul, dividindo-a em duas. O custo era de 62 milhões de dólares e não havia garantia de sucesso. A outra opção era escavar totalmente a zona afetada. Era mais segura, mas seu alto custo, mais de 650 milhões, descartava essa tentativa. Ante essa situação, finalmente o governo propôs um plano voluntário de comprar de todo o povoado. A proposta foi votada em referendo e os proprietários de Centralia aceitaram por 345 votos a favor e 200 contra. O Congresso dos Estados Unidos contribuiu os 42 milhões de dólares necessários para comprar todas as casas, demoli-las e relocar os habitantes. A maioria dos habitantes, mais de 1.000, foram realojados em vilas próximas de Mount Carmel e Ashland. Foram demolidas mais de 500 edificações. No entanto, algumas poucas famílias, 63 moradores, quiseram ficar. Não estavam dispostos a abandonar suas casas, diante as advertências oficiais. Não acreditavam que o fogo fosse um perigo real para a parte da cidade em que eles estavam. Além disso, eram bastantes o que achavam que tudo era um complô do governo e as companhias mineradoras para lhe arrebatar os seus direitos de extração, que eles haviam estimado estar em torno de vários milhares de milhões de dólares. A primeira casa foi demolida em dezembro de 84. Naquele momento, havia fogo sob 140 hectares. Em 1991, já era 250 hectares afetados. Naquele ano da década de 90, o governo do estado comprou outras 26 casas situadas a oeste da cidade
junto à Rota 61. Em 2002, o Serviço de Correios americano cancelou o CEP de Centralia, ou seja, não seria mais entregue postagens naquela cidade.